dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Que coisa boa estar aqui mais uma vez com vocês, interagindo com vocês, porque sempre é bom. E hoje o assunto é um assunto muito interessante. Convidei aqui a nossa querida, amada amiga e irmã, a psicóloga Nádia Lima, para falar sobre algo muito importante para os dias de hoje, para cada um de nós, sobre autoconhecimento. Algo que vai nos trazer uma compreensão maior da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa maneira de lidar com as situações que nos cercam, a maneira de lidar conosco mesmo, né, e com tudo aquilo que está ao nosso redor. Pois é muito importante que nós venhamos aprender a ter esta interação, porque o autoconhecimento traz para cada um de nós também, né, sabedoria e crescimento, maturidade, e com isso também nós teremos sucesso em tudo aquilo que a gente escolher para fazer na nossa vida. Então, queridos, eu gostaria de pedir a vocês que participem, que se inscrevam no canal, que convidem os seus parentes, mulheres queridas, é muito importante que vocês também participem, que vocês perguntem, para que a psicóloga Nádia Lima também esteja novamente aqui conosco, em outra oportunidade, para que nós venhamos interagir, né? E venhamos fazer aquilo que nos traz um crescimento maior. Então, queridos, dê o like, curta, participe e faça suas perguntas para estar sempre conosco, aprendendo mais. Vocês com a gente e nós com vocês. Né, Nádia? Seja bem-vinda, querida, muito obrigada. A Ana também está aqui hoje, a diaconisa Ana está conosco hoje. Seja bem-vinda e muito obrigada. Que Deus os abençoe grandemente. E já de antemão, já agradeço a Deus por sua vida, porque o que você está trazendo hoje é algo muito bom, muito interessante e que também é muito importante para todos nós, inclusive para mim como pastora, para lidar com determinadas situações que nós precisamos aprender a lidar. Mais uma vez, bem-vinda e fique à vontade, querida. Obrigada, pastora. Eu que agradeço o convite, né? Fico mais uma vez honrada de estar aqui, né, pela segunda vez, falando sobre temas importantes e que podem ser edificantes para a nossa vida como um todo, né? Não só falando sobre a nossa vida pessoal, mas a nossa vida profissional e espiritual. Né? Como a pastora falou, o nosso tema de hoje é o autoconhecimento. Tão necessário, né? A gente escuta falar todos os dias do quão é relevante, do quão a gente precisa se voltar para si, né? Se entender, se trabalhar e se aperfeiçoar, né, ao longo das adversidades que chegam no nosso dia a dia. Né? E antes de falar do tema em si, eu queria só explicar uma coisinha voltando um pouco antes, né? Falando sobre as dimensões, né, do ser humano como um todo. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. O que isso quer dizer? Né? O nosso universo chamado ser humano, ele compõe todas essas dimensões. O bio se refere à questão física, né, biológica mesmo, né, o nosso físico, né, a nossa saúde como um todo. O psico se refere à nossa mente, né, à nossa saúde mental, que é tão importante, que a gente precisa ter ela
de forma plena para lidar com as próprias adversidades que chegam, né? A questão do social e com relação ao cultural, esses contatos que a gente tem com as outras pessoas, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa com a família, né? Seja na comunidade, né? A gente precisa dessas relações, a gente precisa trocar ideias, né? Opiniões, né? A gente precisa, de certa forma, também aprender a desenvolver os nossos comportamentos através dos comportamentos do meio, né? Isso é muito rico para que a gente cresça cada vez mais. E por último, e tão importante, né, pesquisas científicas já trazem a relevância e a importância do espiritual na nossa vida, né? Coisa que já era vista lá atrás, né, antes mesmo de Cristo, né, do nascimento de Cristo, e que se fez cada vez mais presente, cada vez mais necessário, cada vez mais atuante. Então, todas essas áreas, elas têm uma importância significativa na nossa vida. É por isso que a gente diz que o ser humano é um ser biopsico, sociocultural e espiritual. Certo? Importante entender por quê? Porque o nosso autoconhecimento vai passar por todas essas áreas. Né? A gente vai precisar de conhecimento em todas essas áreas para se tornar cada vez mais ativo e cada vez mais participante do nosso próprio processo. Sim. Certo? E aí, como a pastora disse, né, quem quiser opinar, quem quiser trazer perguntas, né, questionamentos, até observações, né, a respeito do tema, viu, Ana? Fica à vontade. O que quiser perguntar, a gente está aqui para tentar esclarecer e ajudar de alguma forma, tá bom? Nádia, me diga uma coisa, o autoconhecimento, ele traz alguma relevância, ele é importante para o relacionamento das pessoas? Com toda certeza, né? Por que o autoconhecimento é importante para esses relacionamentos? De forma geral, né? Falando do pessoal. Porque muitas das vezes a gente age de formas que não são legais, não são válidas e que são carregadas das nossas crenças e da nossa própria essência, né? Por exemplo, se eu não me sentir uma pessoa segura, facilmente eu vou me sentir mal ou constrangida por algum tipo de comparação. Vou me sentir insegura diante das dificuldades, né? Vou me deixar levar por opinião de terceiros, né? O que acontece em vários ambientes, né? A gente tem esse costume de se deixar levar porque a gente acredita que precisa ser aceito. E aí, quando a gente faz isso sem colocar em evidência a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade, né, sem saber exatamente quem a gente se deixa influenciar de uma forma mais fácil. E isso pode trazer inúmeros problemas, inúmeras questões, inclusive questões emocionais. Né? Por quê? Porque se eu não paro para reconhecer as minhas emoções e entender por que elas chegam, isso vai impactar nos meus relacionamentos. Né? E aí, vários exemplos de situações que podem acontecer por conta disso. Intrigas, né? Pessoas que, de certa forma, se sentem ofendidas pela opinião de outras pessoas. Coisas pequenas, né? Que a gente vê que acontece no dia a dia. Me senti insatisfeita por conta de uma situação que aconteceu e ao invés de conversar com a própria pessoa, eu saio contando para uma, para outra. E aí, quando eu vou ver, gerou já uma confusão que não tinha necessidade. E por que gerou? Porque eu não me senti confiável o suficiente para entender que aquilo me ofendeu, me impactou de alguma forma e que eu poderia resolver diretamente com a pessoa. Sem falar até mesmo que nesses momentos pode ter até uma comunicação errada. Demais. Às vezes as pessoas falam numa intenção e a pessoa que escuta, conforme o estado emocional que ela está, exatamente, a carência que ela está vivendo, ela pode entender de outra forma. E demais. A própria pessoa vivenciar esse mal entendido, né, Nádia? Exatamente. E acontece mais do que o que a gente imagina, né, pastora? Por quê? Por conta de todas essas áreas que a gente vive. A gente não consegue chegar na igreja, chegar no trabalho e se preocupar apenas com coisas da igreja ou do trabalho. Geralmente tem um problema aqui na mente. A minha mãe que não está bem de saúde, o meu filho que por algum motivo está triste, está abatido e eu não sei se ele está doente, não sei o que está acontecendo. Ou o meu esposo que perdeu o emprego, né? E de repente chega como uma preocupação a mais. Então tudo isso pode estar interferindo no nosso comportamento, na forma que a gente recebe as coisas e principalmente na forma que a gente reage. Né? E aí, o que acontece diante dessas situações? Quando a gente para se perceber diante delas,
quando a gente entende a nossa importância diante delas, a gente consegue filtrar o que está acontecendo e a gente consegue pensar à frente. Quando a gente pensa à frente, a gente meio que cria um filtro e define o que realmente é importante naquele momento. E sobre a comunicação, né, que a pastora trouxe, é algo essencial, né? Recebo muitas situações na clínica de casos, né, de pessoas que me trazem, às vezes, coisas simples, às vezes uma discussão entre mãe e filha, porque a mãe falou uma coisa e a filha entendeu de outra forma, e aí gerou uma desavença, né? Então, o que eu costumo sempre falar? A gente não tem bola de cristal. A gente não consegue, né, adivinhar o que a pessoa está pensando, e muitas das vezes a nossa comunicação é falha. A gente quer passar uma coisa, mas a gente acha que passou da melhor forma e não foi. Exatamente. E o fato da pessoa já estar passando por inúmeros problemas, inúmeras aflições, né, inúmeras situações delicadas, ela já recebe de outra forma. E muitas vezes na pressa, no corre-corre, a gente passa uma informação que a gente acha que a pessoa está entendendo o que é que a gente está falando e a pessoa não compreende. Exatamente. Tem vários segmentos, né? Vários acontecimentos. E por que é cada vez mais comum? Devido à correria mesmo, devido a essa agitação, né? Devido aos meios de comunicação, né? Esse acesso que a gente tem cresceu muito. Então, de certa forma, é tudo muito rápido, né? Um exemplo bem bobo que eu trago, às vezes, a questão do WhatsApp, né, que acelerou agora a velocidade do áudio, né? Muitas das vezes a gente não tem tempo nem para ouvir um áudio de forma natural, a gente tem que acelerar para ouvir mais rápido, porque a gente tem outras coisas para fazer. Então isso perde a qualidade dos nossos sentidos, né? Não só dos nossos sentidos, que eu digo falando de visão, né, de audição, não, mas falando também do reconhecimento das nossas próprias emoções diante das aflições que se criam, que surgem, né, e que podem estar, de certa forma, impactando em outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E que às vezes até depende, às vezes até depende dessa atenção que a gente dá, de ouvir, entender, compreender e retornar. Com toda certeza. Né? E a pastora agora falou uma palavra que realmente faz muito sentido para o nosso tema, a atenção. O que é o autoconhecimento? É eu me dar atenção. É eu me perceber, né? Quando a gente fala de entender o seu propósito, de saber o que você quer da vida, né? De entender o que te move, o que te agrada, o que agrega, é sobre você conhecer a sua própria essência. É sobre você entender o que é relevante para você, através dos valores, das crenças, dos princípios, né? Do que eu acredito que é correto, que não é. Tudo isso vai nortear o meu caminho, mas decidir, direcionar, eu que vou fazer. E para isso eu preciso me sentir segura. Como é que eu me sinto segura? Através do meu autoconhecimento, né? Eu trouxe até aqui uma referenciazinha falando sobre quando surgiu, né, o autoconhecimento. Algumas pessoas acham que é de agora porque se fala muito, né? Hoje em dia cresceu muito, não só autoconhecimento, autocrítica, né? Autoestima, coisas bem básicas e bem essenciais que a gente já deveria dar muita atenção, mas que realmente passou despercebido porque a gente não aprendeu a falar sobre essas coisas na nossa infância, né? E que bom que vem crescendo, por quê? Porque a gente vai, de certa forma, desmistificando o mito de que a psicoterapia é para pessoas que têm problemas mentais, é para as pessoas que estão em crise, é para quem precisa de camisa de força, e não é isso. Se a gente for parar para pensar, todos nós precisamos em algum momento, né? E aí qual é a base, né, desse crescimento pessoal que a gente sempre trabalha na psicoterapia? É o autoconhecimento, porque ele é o norte, é a partir dele, né? E aí eu trouxe aqui algumas referências, né, de tempos bem atrás, né, que foi até essa referência que eu falei agora há pouco, de antes de Cristo, né? Tem uma frase que é bem conhecida, que eu acredito que muitas das pessoas conheçam, que ela diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Que é uma frase que foi Sócrates, né, que trouxe. Sim. E as pessoas que o seguiam, né, fizeram com que ela se tornasse cada vez mais presente. Quando ele traz esse conheça-te a ti mesmo, já é se referindo ao autoconhecimento. Por quê? Porque ele dizia que era necessário para ter uma vida mais feliz e plena se conhecer. Saber por que você se coloca dessa forma diante das situações, né? E aí a gente viu isso
400 anos antes de Cristo, né? E aí depois a gente ouviu falar de novo, né, com mais ênfase, quando Freud chegou, que foi através, né, das pesquisas científicas, né, do conhecimento psicológico, que quando ele trouxe a referência do autoconhecimento com o inconsciente. Ele fala que essa questão... Deixa eu só achar aqui onde é que está. Fique à vontade, fique à vontade. Pronto, ele diz assim, ó. O autoconhecimento diz respeito ao descobrimento das origens inconscientes do nosso comportamento diário. Por exemplo, aprender por que nos comportamos dessa maneira e então, desta maneira, podemos nos comportar melhor. Ou seja, tem coisas que a gente faz que a gente nem sabe de onde vem. É fato, né? Às vezes a gente chega num local e aí a gente fica ali meio que introspectivo, né, sem saber o que fazer, se sente um pouquinho deslocado e acha para que se sentir pertencente precisa sair agradando a todo mundo. Não é necessário, né? Quando você é uma pessoa autêntica, uma pessoa segura, uma pessoa que sabe o que realmente é importante para você, você não vai precisar sair agradando a todo mundo. Você pode dar um sim quando precisa ser o sim, você pode dar o não quando você entende que precisa ser não. E não é por isso que as pessoas não vão gostar de você. Porque, na verdade, a gente precisa ser aceito da forma que a gente é. E isso acontece desde que a gente se imponha, né? Então, ele já trazia todos esses questionamentos a respeito dos nossos comportamentos, que muitas das vezes estão embasados nas crenças que a gente desenvolveu lá na nossa infância. Sim. Na nossa criação, sim, né, na nossa história de vida, através não só do ambiente que a gente viveu, mas de todas as pessoas que fizeram parte desse ambiente. E quando essa informação, essa crença vem de uma forma correta, que a gente é criada por pessoas que são equilibradas, tá ótimo. Mas quando de repente você tem uma informação que aprendeu errado desde o princípio, exatamente, aí é onde complica a situação para a transformação dessa... Eu acho que isso daí, eu acredito que tem a questão do empirismo, que vai aprendendo demais com o tempo, isso, com a idade, a maturidade, vai criando através das experiências, e é que a gente vai equilibrando isso daí, né, Nádia? Isso, é exatamente isso me veio assim na mente agora, que eu acredito assim que acontece isso. É assim que porque acontece. Tem muita gente que é criado com informação, os pais em forma errada, achando que estão certos. Isso, muitas das vezes foi a forma que os pais deles criaram, e aí ele acha que é correto porque com ele deu certo, e aí ele vai repetir para os filhos, e assim os filhos para os netos. Só o que acontece? A gente está vivendo em outra era. A gente vive outros tempos. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, naquele tempo não tinha o acesso que tem hoje. Naquele tempo a gente sabia lidar mais com as frustrações, com esse não necessário. Isso. Hoje a gente dá um não para uma criança, a criança chora e a criança, né, não quer aceitar de jeito nenhum, gera outros problemas devido a esse não. Na nossa época, eu acho que devido à desinformação mesmo, né, de acesso, a gente meio que se conformava, né? E acabava sendo mais fácil. Ficava até surpreendido quando recebia um sim. Exatamente. Era um presente. Era, exatamente. Que era devido à nossa própria dificuldade, né? De vida mesmo, falando sobre não só a questão financeira, mas o acesso de comunicação, mas a facilidade mesmo de ter coisas, né? Tudo era muito mais demorado, era muito mais difícil, né? Então, tudo isso acabava impactando na nossa forma de agir, a nossa forma de reconhecer e de aceitar tudo que acontecia ao nosso redor, né? E aí ele traz essas duas vertentes, né? A vertente da filosofia, que ela acreditava que a razão deveria ser primordial para o autoconhecimento. Quando surgiu, né, os estudos de Freud com relação ao inconsciente, com relação à importância das emoções, ele trouxe a referência de que as emoções também são importantes para o autoconhecimento. Por quê? Porque qualquer tipo de emoção, ela tem uma referência sobre o nosso comportamento, né? Posso estar aqui, um exemplo bem prático, falando da minha própria pessoa, né? Estou aqui nervosa, ansiosa, porque eu quero que aconteça logo, que eu quero que dê tudo certo. Isso pode impactar na minha forma de me apresentar, isso pode impactar no que eu quero trazer, isso pode impactar em todo o ambiente que está aqui ao nosso redor, né? Então, a emoção, seja boa ou seja ruim, ela sempre tem uma referência. Eu preciso entender que eu tenho controle sobre.
Por quê? Porque apesar de estar com medo, apesar de estar preocupada, apesar de estar ansiosa, eu sei que eu me preparei para. Então, eu preciso me apegar a essa segurança, né? Para me sentir mais tranquila e para fazer com que a coisa flua de forma mais natural possível. E aí a gente pode replicar isso para todas as outras coisas do nosso dia a dia. Certeza. E o bom dessa modernidade, dessa tecnologia, é exatamente isso que está acontecendo agora. É verdade. Não é? É exatamente isso, a facilidade de que as pessoas estão tendo aqui de ter um acesso a uma orientação, um aconselhamento, um acréscimo em suas vidas. E eu acho isso uma coisa, eu me agarro a esse tipo de oportunidades e eu sou muito grata a Deus à tecnologia. Essa é uma área maravilhosa na vida da gente, é essencial até. E é como todas as outras coisas, né, pastora? A gente precisa ter discernimento para utilizá-las a nosso favor. Sim. Né? Sim. É como a palavra diz, né? Nem tudo me convém, né? Eu tenho acesso a tudo, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que direcionar, eu tenho que decidir como eu vou utilizar essas coisas, né? Da mesma forma, a tecnologia que pode ser usada de forma errada, como a gente vê aí crianças e famílias inteiras viciadas, né? Apegadas, né? Presas às redes sociais, a TikTok, né? A vídeos, né? A coisas que muitas das vezes não tem muito a agregar. É verdade. E aí você precisa definir o que é importante para você. Principalmente quando não se tem tempo de acompanhar o que é que eles estão fazendo, né? Exatamente. E cria aquela dependência, aquela conformidade pelo fato de ser mais prático para a gente. Ele está quietinho, está dentro de casa, está ótimo. É uma das dificuldades que a gente vem encontrando hoje na atualidade devido a esse acesso. Ô, Nádia, sabe o que é que eu estou observando? É outro tema. Eu sei que a Diaconisa já tem algumas perguntinhas. Pronto. Eu fiz logo a minha, queridos, porque a minha é só uma, ela tem mais de uma. Eu acredito, né? Porque ela é muito curiosa em relação à vida, em relação ao aprendizado, em relação àquilo que traz crescimento para nós. E eu estava observando aqui que eu acredito que a Nádia vai voltar mais vezes aqui, porque nós temos... Os temas já uns vão puxando os outros, aqui né, contra pastora? a parede, né? Porque são temas interessantíssimos. E super interligados, são vários né? temas, né? Porque, assim, pregar uma palavra... Eu sei que existem várias vertentes numa mesma passagem bíblica, né? Mas são coisas que as pessoas já estão, inclusive, entre ano e sai, já estão habituadas àquilo. Já uma oportunidade dessa é uma coisa assim que realmente vai trazer um acréscimo em uma determinada área que elas não têm muito acesso, né? E vai trazer acréscimo para elas. Por isso que eu sinto no meu coração, não estou profetizando, né? Estou desejando pessoalmente, né? Que a Nádia volte, a psicóloga volte aqui mais vezes e trazendo outros temas, outros assuntos que vai nos acrescer. Né? Amém, voltaremos, se Deus quiser. Deixa eu só concluir aqui a minha, perdão. Falei das duas, né? Falei da filosofia que liga mais à razão, né? Falei dos estudos de Freud que traz mais a necessidade também, né, da gente avaliar as emoções, sejam elas boas ou ruins, elas têm um impacto sobre esse autoconhecimento. E a terceira é a espiritual, nossa área espiritual, que tem um papel fundamental, né, com relação ao nosso autoconhecimento, né? Ele diz que se a pessoa levar em conta o seu próprio espírito, sem entender como ela se relaciona com Deus, uma parte fundamental do seu autoconhecimento fica perdida. Por quê? Porque a forma que eu me enxergo diante daquilo que eu acredito tem uma referência muito grande sobre a minha vida, né? Independente da religião que seja, né? Quando a gente fala sobre a religião, religiosidade, a espiritualidade, né? Tudo que traz, colocando em evidência a nossa fé. Então, eu tenho essa referência, então ela também é importante para o meu autoconhecimento. Por quê? Porque o propósito que eu tenho de vida, ele também está relacionado a isso, né? Se eu creio e se eu sei que eu preciso seguir princípios e esses princípios eles vão me trazer uma verdade, eu vou acreditar nessa verdade, né? Como a própria palavra diz, acreditais na verdade e a verdade o libertará, né? Por quê? Porque ela vai trazer esse sentido. O contrário diz o quê? A mentira me aprisiona.
E aí, quando ele fala dessa mentira, não é a mentira sobre todas as coisas que estão no mundo e sobre todas as coisas que estão ao meu redor e que podem me levar para caminhos tortuosos e que possam me trazer algum tipo de prejuízo. É sobre a minha própria verdade. Por quê? Porque se eu definir os meus princípios, os meus valores e eu sei em que eu acredito, eu sei que verdade eu quero seguir. E aí tá tudo ligado à razão, à emoção e ao espiritual. Certo? Tranquilo? Pode perguntar. Boa noite. É tão interessante a questão da tecnologia, né? Que, como a própria pastora falou, que é um momento único. Então, Verdade. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora queria poder estar tendo um momento desse? Estão tendo dentro de casa. É verdade. Através da televisão, através do computador, através do celular, seja ele pequeno, seja ele grande. Mas está tendo acesso a essas informações que são muito importantes, são valiosas. Com certeza. Né? E hoje em dia a gente vê a necessidade que nós temos de poder sentar, de poder conversar. E se nós não nos conhecemos, nós não podemos fazer com que o outro nos entenda. Né? Então, nós precisamos nos conhecer. Com certeza, é a base. Para que o outro possa entender. Acho que a Aninha estudou em casa, viu, pastora? Mas ela tem essa facilidade. Para que nós possamos entender o nosso processo, que cada um tem o seu, né? Vamos lá para a minha pergunta. A autoestima pode ser afetada pela falta do autoconhecimento? Com toda certeza. Não só pode, mas acontece demais, né? São coisas que eu observo também, inclusive na clínica, né? Através das pessoas que eu recebo. Não só através delas, através dos estudos mesmo, né? Porque a gente tem esse embasamento de que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu me posiciono, eu sei o que me agrada ou não, mais firmeza eu vou ter para me colocar, né? Até brinquei dizendo que tu estudou em casa, mas eu tenho certeza que não é só isso. Você sabe porque você se conhece, porque você busca esse conhecimento todos os dias. E aí até o que você falou que é muito importante, essa questão da confiança. Quanto mais eu me conheço, mais confiante eu me torno. Por quê? Porque eu sei que o que eu quero tem um direcionamento. Eu aprendi que eu gosto de uma comida desse tipo, que quando eu chegar em um local eu vou ter que me comportar desse jeito, que diante de outras pessoas eu vou ter que lidar com opiniões diferentes, que diante do novo eu vou ter medo, mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso conseguir porque eu me preparei para isso. As mudanças fazem parte da vida. A gente está sempre mudando, né? Amanhã já seremos pessoas diferentes. Então, querendo ou não, se eu tenho esse conhecimento sobre tudo isso que está sempre acontecendo, isso vai impactar na forma que eu me vejo. E aí, quando a gente fala de autoestima, até como a gente conversou quando eu vim aqui da última vez, autoestima não é só a forma que eu me vejo, não é só a autoimagem, não é só a Nádia que eu estou vendo ali no espelho, que pode ser alta, pode ser magra, pode ser, né? Não sei, várias coisas diferentes. Não é apenas isso. É a Nádia, o intelecto, é a Nádia por dentro, é as crenças da Nádia, é o que ela acredita que é legal, é o que ela acredita que tem referência na vida dela. Então, tudo isso vai impactar na minha autoestima como um todo. Porque vai impactar na forma que eu reajo a essas adversidades, a essas dificuldades, ao que chega de diferente, ao que chega de novo. E quanto mais eu me conheço, mais autoconfiança eu tenho, mais eu me valorizo, mais eu sei que lugar eu posso ocupar, que lugar eu posso chegar, né? Então, é como a gente sempre fala, né? Uma coisa que leva a outra. É como se fosse uma teia, né? E aí esse autoconhecimento, ele realmente chega como base para essa autoestima. E sobre, você falou agora a questão do espelho, né? O quanto você se vê e o quanto as pessoas te veem, né? Então, muito bom. Eu acredito, essa palavra espelho me traz me traz na memória, foi quando eu passei a me ver, não como as pessoas achavam ou imaginavam que eu era. Mas como eu passei a ver além da minha imagem, né? Porque às vezes as pessoas olham para você, ai, tão bonitinha, tão arrumadinha,
nem sabe o que está por dentro. Mas quando eu me olho, eu me conheço, eu sei que eu sou além daquela florzinha bonita. Com toda certeza. Quando você entende o seu nível de crescimento, na sua maturidade, você passa segurança, você passa confiança e você passa o novo. Às vezes as pessoas querem esperar de você um tapinha nas costas, um abracinho, mas às vezes é necessário você dizer, acorda. Com toda certeza. Né? Você dá esse apoio. E felizes daqueles que têm essas pessoas que fazem isso, porque muitas das vezes a gente não reconhece que precisa. Também tem a ver com o autoconhecimento, mas pelo fato da gente estar presa a outras coisas, a nossa própria realidade, o comodismo. Eu sou assim, eu acho que tá bom ser assim. Por mais que gere ali algum conflito, alguma coisinha por conta dos meus próprios comportamentos, eu acho que tá bom, tá ok. E aí é preciso alguém chegar para dizer, olha, isso não está sendo legal. Em algum momento você vai precisar rever esse comportamento. Realmente isso é bom para você e para as pessoas que você convive, né? É isso aí. E a pastora, ela tem essa transparência nela, né? O que me fez amadurecer também na questão espiritual, na questão mulher, na questão mãe, na questão esposa, foi ver como a pastora lida com determinadas situações. Que coisa boa, chegou como referência, né? Na hora que é para tomar um cafezinho, a gente toma um cafezinho. Na hora que é para dizer, olha, assim não está correto, você tem que agir dessa forma. O que é que nós temos que fazer é ouvir, absorver, entender, para que nós possamos colocar em prática. Isso traz um amadurecimento novo. Né? Também tem a ver com autoconhecimento. Se eu não me conheço e se eu não reconheço que eu sou falha, né? Que somos seres humanos e somos vulneráveis, nem sempre iremos acertar, algumas vezes iremos errar também, estaremos mais... receberemos mais essas críticas, né, de forma tranquila, digamos assim. Se permitir. Isso, não vai chegar como um apontamento. Nem todo mundo se permite, nem todo mundo tem abertura para isso. Né? Aí é onde está a dificuldade daqueles que interagem com muitas pessoas em termos de atitude. Por exemplo, com a Ana eu me sinto livre para falar com ela, assim como eu também dou liberdade a ela. Porque sabe que ela tem maturidade para receber as críticas, né? Eu não quero dizer que estou perfeita. Algumas coisas eu posso também melhorar. Com todos nós, né? Eu dou liberdade às pessoas que eu confio, que eu sei que querem o melhor, né? Que a crítica ou o pedido de melhora é para melhorar a situação, né? Exatamente. Mas ela se permitiu a isso e houve uma transformação muito grande nesses 2 últimos anos. Que é uma consequência da relação que vocês criaram. Mas é porque ela já tem essa veia, essa tendência parecida com a minha, de querer aprender, de querer crescer, de querer melhorar. Ela está se aceitando essa transformação nela. Muito bom. E muito rico, né? Ela está sendo moldada, ela está sendo reproduzida, reconstruída, porque ela está se permitindo. Exatamente. Mas a maioria, uma boa parte das pessoas, Nádia, eu sinto que há uma dificuldade muito grande de aceitar essa não sei se é vaidade, não sei se é orgulho, dessa fragilidade, falta de conhecimento mesmo. Às vezes tudo junto. Pois é. A falta de maturidade, né, que a gente sabe que maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com vivência, tem a ver com a forma que eu me coloco diante das situações, essa visão que eu tenho. Tá, mas a visão. Mas a pastora está reclamando aqui alguma coisa para mim. Será que faz sentido? Qual é a autocrítica que eu posso fazer nesse momento? Fazer é para o meu crescimento? Parar para autoanalisar antes de ficar triste. Mas reconhecer que aquilo é uma coisa para melhorar a qualidade de vida dela. Com toda certeza. E aí essa forma que a gente recebe também esses apontamentos, essas críticas, né? Essas divergências que vêm de fora também faz diferença no nosso próprio crescimento. Porque se a gente acolhe a forma, né, que a gente vai conduzir, como eu vou melhorar, o que eu vou fazer para isso, de que forma eu vou agir, já está gerando um esforço e já vai fazer com que você tenha uma possibilidade maior de mudar o comportamento. Porque de nada adianta você saber tudo que precisa ser feito e não fazer nada.
É a ação que vai trazer essa mudança. Né? E uma coisa muito importante que a pastora trouxe também com relação a isso, né? Voltando para o nosso principal tema, como ter uma vida de sucesso através do autoconhecimento, como transformar a sua vida através disso, é utilizando todos esses conhecimentos, todas essas observações, né? Todo esse foco no voltar para mim e ver exatamente o que eu preciso trabalhar e melhorar para crescer como pessoa, né, diante de todos os meus relacionamentos, vai fazer com que eu me posicione de outra forma, vai fazer com que eu me sinta e seja cada vez mais autêntica e vai fazer com que eu me posicione de forma mais leve, mais tranquila e mais decidida sobre tudo aquilo que eu quero. E é isso que vai trazer uma mudança de vida. Por quê? Porque se eu me posiciono, eu estou fazendo uma nova escolha. E essa escolha não necessariamente vai ser igual a que eu fiz antes. Por quê? Porque eu já sei que a que eu fiz antes não foi boa. Não me trouxe bons resultados. Então, eu estou dando um passo adiante. Eu estou dando um passo para mais próximo dessa transformação. E aí vem um sucesso. Exatamente. Porque o sucesso não está baseado somente, como muitos pensam, na questão da prosperidade financeira. Não, é uma Inclusive, consequência. até essa prosperidade, ela vai depender também daquilo que nós passamos a ser. Com toda certeza. Por isso que eu digo que é uma consequência. Perfeito, completo, né? Isso, por isso que eu digo que é uma consequência, porque quanto mais você se conhece, quanto mais estabelecido você se torna daquilo que se tornou propósito na sua vida, com mais qualidade, com mais empenho, né? Com mais dedicação você vai fazer. Então o retorno ele vai chegar de qualquer jeito. Vai ser só uma questão de tempo. E a gente sabe que realmente o sucesso é isso, é você ter uma vida plena, é você ter qualidade de vida, né? É você ter o seu bem-estar, é você ter todas as pessoas que você gosta ao seu redor e saber se relacionar com essas pessoas, né? O sucesso, ele realmente é bem mais do que esse retorno financeiro. Na verdade, o retorno financeiro é uma consequência à parte, que hoje em dia está sendo muito menos valorizado do que antes. Por quê? Porque muitas pessoas já entenderam que dinheiro não é essencial, né? Que a gente tem outras coisas mais valiosas. Que a gente vivenciou nesses 2 últimos anos. Pandemia, né? Quantas tudo pessoas isso. milionárias Exatamente. não conseguiram, né? Já chegamos no horário ali, né? Mas eu sinto que a Ana tem mais pergunta para fazer. Prometo que vai ser a última, tá? Tá bom. Porque vamos ter outras oportunidades, eu creio. Vamos sim, Deus para é falar bom. de outros assuntos também com essa importância. Então, para finalizar, eu gostaria de saber se o autoconhecimento pode interferir na decisão de mudar de vida. É exatamente isso que a gente falou agora, né? Se eu reconheço o meu propósito, se eu sei onde eu quero chegar e eu reconheço todas as minhas falhas, tudo que eu tenho que trabalhar para me moldar a esse novo que eu pretendo ser, se torna mais fácil. Vai ser só uma questão de tempo. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando, né, para chegar cada vez mais nisso que eu desejo. Então, essa mudança de vida que a gente sabe, né, que não é fácil, né, quando a gente fala da palavra mesmo, a gente enxerga várias dificuldades depois que a pessoa chega, né, ali no altar e diz: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi um passo. A partir dali, muitas mudanças irão acontecer. E para que elas aconteçam, você precisa abrir o seu coração, abrir a sua mente, né? Abrir a sua alma, né? Para tudo aquilo que vai chegar, que vai transformar a sua vida e que vai te tornar uma pessoa nova. E assim é também para todas as outras coisas, das outras áreas da nossa vida. Né? Então, basta querer. A gente diz basta querer, não trazendo uma referência de que é fácil e de que é simples. Verdade. Que a gente sabe que não é. Não é. Mas é esse querer que vai fazer com que a gente se volte para esse objetivo e a gente corra atrás e faça acontecer. Mesmo porque o querer não cabe só na atitude, cabe também na escolha. Exatamente. E a escolha é uma coisa bem decisiva e importante. Isso. Né? E quanto mais eu tenho consciência do que eu quero, mais seguro eu fico para decidir isso. E aí, aos poucos, as coisas da minha vida que eu preciso ajustar para estar naquele propósito vão caminhando, vão se desfazendo. O que eu sei que não faz mais sentido, eu vou deixando de lado. O que eu sei que faz sentido, que eu preciso investir, eu vou aqui incluindo na minha rotina, porque eu preciso me doar mais. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Pronto. Requer tempo, dedicação, paciência e muito empenho. Muito empenho. Como todas as outras coisas, né? É verdade, é verdade.
Muito obrigada. Imagina. Que coisa boa a gente estar aqui junto, conversando, falando de algo que nos traz crescimento, não somente a nós que estamos aqui, mas a todos que estão aqui conosco agora, ligados nesse assunto, porque eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que estão conosco agora ligados, e inclusive eu vou aproveitar aqui a oportunidade para pedir a você que está aqui conosco, se você quer de novo a psicóloga Nádia Lima aqui conosco, você deixa aí uma perguntinha, ou diz um ok, ou diz o assunto, o que você deseja, né, dentro da sua necessidade que você está passando, se você quer. E porque existe também uma política no YouTube agora que é necessário para que haja continuidade nesse nosso trabalho, nesse nosso canal, um número X de perguntas. Por isso que a gente convida você que está gostando, ou que está tendo a oportunidade de nos ouvir agora, né? Se você gostou, né? Se você se achou que é interessante e se acrescentou alguma coisa na sua vida, no seu autoconhecimento, que você direcione a nós, né, a pergunta no vídeo, né, nesse vídeo, e que você coloque o like também, que você divida, que você compartilhe com seus conhecidos, com seus parentes, este canal. Inclusive com vídeos também para se inscrever, tá bom assim? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui aprendendo cada vez mais. E desde o primeiro momento que eu te conheci, que eu me senti muito bem. E estou agora me sentindo muito bem, porque eu vejo em você uma transparência, uma verdade, uma singeleza que é coisa rara. Ai, que lindo, e isso pastor. me traz crescimento. Inclusive está me trazendo melhoras para o meu autoconhecimento. Olha que coisa boa. Porque quando a gente vê pessoas assim, simples, mas cheias de sabedoria de Deus, pessoas que amam a sua família, que amam a sua mãe, que amam o que faz, que respeitam o ser humano, isso traz um acréscimo muito grande para nós que estamos convivendo com você. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o carinho, a atenção desde sempre, né? Já me sinto parte. E eu só tenho a agradecer pelo convite e pela oportunidade, né? Espero estar acrescentando, né? Espero estar trazendo aí uma nova visão, né? Reflexões, acho que é isso, a partir dessas primeiras reflexões que a gente consegue entender o que a gente precisa ou não trabalhar. Com certeza. Né? Agora então, se a gente tiver pé, conseguido fazer só isso, a gente já fez alguma coisa muito importante, né? Obrigada. Eu vou fazer uma oração aqui agradecendo a oportunidade, e você que está aqui conosco também receba esta oração. É para todas nós, e eu acredito que o Espírito Santo, ele está aqui, ele observa o nosso ser, os nossos pensamentos, o nosso coração esquadrinhado por ele, e sabe que tudo que eu estou pedindo e desejando aqui é uma verdade. É uma verdade tão grande que eu peço ao Espírito Santo que leve essa verdade e transforme em clamor, em oração diante do trono de Deus, diante daquele que está à destra do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que possa interceder aqui por cada um de nós, pelos nossos familiares, pelas nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade pessoal, maturidade espiritual, buscando ter uma comunhão maior. E todos aqueles que estão aqui ao alcance neste momento, conosco, que estejam juntos diante do teu altar, Senhor, pedindo por suas famílias, peço por seus lares, peço por suas vidas, aqueles que estão tristes, aqueles que estão até talvez desesperados ou querendo buscar uma escolha importante na sua vida nesses próximos dias, que tu possa agora, Senhor Deus, tocar em seus corações, que tu possa visitá-los, cada um deles, nos seus lares, e fazer a boa obra que precisa ser feita na vida de cada um. Senhor, estamos aqui porque cremos nesse projeto. O projeto que nós estamos aqui através desse programa Profetizando as Nações é um projeto não só de autoconhecimento, mas também de unidade, de crescimento,
de prosperidade espiritual, de intercessão. Intercedemos agora, meu Deus, pela Ucrânia, por aquele país, por aquelas vidas, por aquelas crianças, por aquelas pessoas que estão sendo mortas de uma forma tão triste, tão surpresas com tudo aquilo que estão passando, porque não querem sair dos seus lugares, dos seus lares, da sua cidade. Senhor, nos fortalece, meu Deus, faz uma boa obra naquele lugar. Senhor, toca no coração daquele homem, para que ele possa, Senhor Deus, recuar em nome poderoso desse Deus que nós servimos e cremos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que na Tua palavra tem tudo isso escrito, mas eu te peço por aquelas crianças, por aquelas famílias, por aqueles pré-adolescentes, por aquelas crianças que perdeu seus pais, seu pai na guerra, por aquelas vidas, por aquelas mulheres viúvas, por aqueles seres. Fortalece, Senhor, aumenta a porção de fé, meu Deus, naquelas vidas, fortalece as suas armaduras. E desde já, Senhor, eu te peço, visita todas as nações que ainda precisam conhecer e reconhecer Cristo, Jesus, o nosso Salvador, como também Salvador deles. Em nome de Jesus. Amém.